Olá, alunos! Nosso tema de hoje é energia e o corpo humano. Então, a energia ela pode se apresentar de diferentes maneiras, como energia mecânica, térmica, química, luminosa, elétrica e magnética. Eu acho que todos vocês já ouviram falar de uma expressão: nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Pois é, esse é o princípio de conservação de energia, que é a primeira lei da termodinâmica, certo? Então a energia ela não vai ser criada ou destruída, mas ela vai ser convertida de uma maneira para outra se a gente tiver um sistema fechado. Ok? Um exemplo é a lâmpada. Né? A lâmpada, eu estou convertendo essa energia elétrica em energia luminosa e energia térmica. Segundo Ibrahim, no livro de Biofísica Básica, toda matéria emite um campo que é energia. Quando eu falo que toda matéria emite um campo que é energia, a gente pensa matéria, o que forma a matéria? São os átomos, certo? Os átomos vão formar os compostos. Né? Então, se eu tenho átomos e esses átomos contêm elétrons que estão girando ao redor da eletrosfera, então eu tenho uma movimentação. Então, toda matéria emite um campo que é energia, é isso que ele quer dizer, certo? E essa matéria, ela pode sofrer uma aceleração. Quando a matéria sofre uma aceleração, a gente fala de um conceito que a gente já conversou, que é força. Força é a massa vezes a aceleração, certo? E quando essa força, que é a massa vezes a aceleração, ela produzir um deslocamento, então a força que for deslocada, certo? Vamos lembrar daquele exemplo que eu dei da a régua, né? Coloquei lá na lousa um peso sendo levantado e a gente medindo. Esse peso sendo levantado era uma massa vezes uma aceleração, certo? Se eu pego essa força, que é a massa vezes a aceleração, e desloco movimento, ou seja, ponho distância, então eu estou falando do trabalho. Então, se a gente for ver no corpo humano, a gente vai ter trabalho o tempo todo, porque a gente tem o deslocamento de massas aceleradas, certo? Então, isso vai constituir o trabalho, ok? Então, a termodinâmica, na verdade, ela abrange toda e qualquer mudança que acontece no universo. O Ibrahim falou isso, né? E ainda fala que se eu tenho o universo compondo tudo que existe, então esse universo ele é formado de matéria e energia. Um outro conceito muito importante é o que? Sistema. Sistema é uma porção definida do universo. Então, eu posso fazer aqui, ó, minha mão fechada é um sistema. Ao redor desse sistema, a gente tem um entorno, que seria o ambiente, certo? Então, esse sistema é uma região definida. Eu posso definir vários sistemas. Um dos sistemas que existe, que é definido no nosso corpo, vai ser o quê? As células. Então, o nosso corpo vai ser composto da menor unidade que funciona, o menor sistema que funciona, que são as células. Então, olha só que interessante. Aqui a gente está exemplificando, né, uma célula animal, tá? Eu acabei transcrevendo do livro Fundamentos de Biologia Celular, que é um livro que a gente vai conversar bastante no futuro, tá certo? Então, a célula tem o ambiente interno dela, tem o entorno da célula, certo? Que é o ambiente externo, que nós vamos conversar bastante na nossa disciplina de biofísica, certo? Então, o que está compondo esse ambiente interno da nossa célula? São os compostos químicos, são eles que estão compondo esse ambiente interno. Mas se eu falo compostos químicos, eu penso em substâncias, eu penso em átomos, então eu já penso que tem também uma energia, certo? Então, todo esse sistema interno da célula vai interagir com o ambiente na qual ela está inserida, ok? Mas eu posso estudar a célula somente no seu
interior. Ou posso estudar células somente no seu exterior, certo? Existem diversas abordagens. Nós vamos estudar aqui na biofísica o ambiente e o interior da célula, quando formos estudar, por exemplo, o transporte pela membrana, tá? Então, isso é muito importante, a gente pensar que a célula é uma unidade, é um sistema, o menor sistema que funciona dentro do nosso corpo, e que esse sistema chamado célula é que vai formar todo o nosso corpo, tá? E que ele tem matéria e energia. Então, pensando no corpo como um todo, a gente sabe que o corpo está em atividade. O pensamento envolve troca de energia. Por quê? Porque o pensamento envolve o quê? Moléculas químicas. Quando a gente for conversar sobre sinapse, que é a transmissão do impulso nervoso, isso envolve componentes químicos que, por sinal, têm os elétrons e têm energia, consequentemente. Então, todas as atividades dos seres vivos, elas vão ter transferência de energia, certo? Que nem a gente está vendo ali na primeira lei da termodinâmica, a lei do princípio de conservação de energia, tá? Só que essa energia que a gente gasta no nosso corpo, a gente tem que obter de alguma forma, e ela vai ser obtida através dos alimentos, que vai ser uma forma indireta, porque não é o alimento em si que a gente vai usar. Esse alimento ele vai ser digerido até uma molécula muito pequena chamada trifosfato de adenosina. Esse trifosfato de adenosina é que vai ser o ATP, que é a nossa moeda energética. Então, todo alimento que a gente consumir vai ser convertido em ATP e esse ATP vai servir como a energia que a gente precisa. Essa energia ela vai estar armazenada aqui nas ligações químicas da molécula de ATP que nós estamos visualizando aqui nessa imagem. Mas não precisa se preocupar agora que, nesse primeiro momento, essa composição química do ATP não vai ser importante. Você precisa conhecer o conceito de ATP, de moeda energética, tá? Então, isso que é bacana para a gente nesse momento. E a gente tem energia em repouso. Por que energia em repouso? Porque quando você está em repouso, você tem moléculas. E as moléculas estão ali com seus elétrons sendo movimentados. Então, eu tenho uma energia. Essa energia em repouso a gente chama de energia potencial. É só para vocês saberem, não precisa só para citar mesmo. Já a energia que está em movimento, a gente chama de energia cinética, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Então, quando a gente utiliza a energia dos alimentos para manter o funcionamento dos nossos órgãos, a gente está realizando o trabalho. Andar, correr, nadar, certo? A gente gasta energia para manter a temperatura corporal, ok? A gente tem todo um metabolismo, todo um sistema organizado para manter o nosso corpo. E nisso, só 5% da energia dos alimentos, ou seja, nesse sistema entre sistema humano e sistema ambiental, só 5% da energia vai ser eliminada na forma de urina e fezes. Interessante, né? Então, um outro exemplo muito típico, né, que vai ser explorado aqui um pouco, é o que? É o músculo. Que o músculo pode ser entendido como um motor de um organismo, que faz a seguinte transformação. Energia química dos ATPs vai ser convertida em energia mecânica de movimento, mais energia térmica, porque esse movimento também vai gerar calor. Olha que legal. Então, a gente está falando aqui da energia térmica e energia mecânica, que vai ser obtida da energia química. Olha um outro exemplo que legal. La Paz é a capital da Bolívia e fica a 3.700 metros de altitude. A gente não vê que quando os jogadores de futebol têm um jogo em La Paz, eles acabam indo antes para se ambientarem com a atmosfera, porque como é um lugar muito alto, o oxigênio ele se encontra mais espaçado no ar. Então, olha que legal. Existe uma relação entre a capacidade de uma pessoa exercer uma atividade física e sua capacidade de consumir o oxigênio.
Assim, a capacidade de consumir esse oxigênio vai ser um fator limitante ao esforço físico. Então, olha só, a capacidade de uma pessoa consumir oxigênio pode ser aumentada com o treino. Veja lá o exemplo dos jogadores de futebol. Eles vão para La Paz, se ambientam com a atmosfera de lá, para o corpo deles se adaptar, porque a capacidade deles vai ser limitada com o treino. Mas por que o oxigênio? Porque, na verdade, o oxigênio, vocês vão aprender mais para frente em bioquímica metabólica e também um apunhado, quando forem estudar um pouco as funções da mitocôndria, que nós temos? Que o oxigênio ele é responsável pela oxidação de moléculas. O que é essa oxidação de moléculas? É a quebra das moléculas. E qual o objetivo nosso? É quebrar moléculas e obter no final ATP. Então, eu quebro para ter o maior rendimento energético, ou seja, a maior quantidade de ATP que eu posso para executar as minhas tarefas. Se uma pessoa é atleta, ela tem que ter muito ATP para exercer essa atividade física, certo? Enquanto uma pessoa que é sedentária, ela vai gastar menos ATP porque ela faz menos movimentos. Ok? Mas não quer dizer que você sentado aprendendo não está gastando energia, muito pelo contrário, você está gastando um monte de energia, porque está acontecendo o quê? Um monte de comunicações neurais para o entendimento daquilo que você está lendo. Tá? Então, essa capacidade de exercer uma atividade física está relacionada com a capacidade de consumir oxigênio, e essa capacidade de consumir oxigênio, ela pode ser aumentada com o treino. Então, se você quer respirar melhor, não cansar quando sobe 6 andares de escada no campus chácara, então você pode treinar, certo? E a energia térmica? Vamos abordar um tipo de energia para a gente continuar falando das leis da termodinâmica. A energia térmica tem uma origem na energia cinética. Eu falei para vocês, citei energia cinética. O que significa cinética? Significa movimento. Então, eu não falei para vocês que os átomos têm os elétrons em movimento? Então, na verdade, toda a matéria está vibrando num movimento, certo? E essa agitação que é produzida pelo movimento das moléculas vai se manifestar como a energia térmica e a formação de calor, tá? Então, a matéria ela vai ficar aquecida quando receber calor. O que é o calor? O calor vai ser uma energia obtida da agitação das moléculas. E a temperatura, o que vai ser? É a grandeza que vai mensurar o calor, tá? E aí, nosso corpo, nós somos animais homeotérmicos, ou seja, a nossa temperatura é mais ou menos constante. Por que ela é constante, mesmo eu estando no frio ou no calor? Né? Eu vou lá para, não precisa nem ser o Polo Norte, eu posso ir, sei lá, para Noruega e eu não morro, tá certo? Por quê? Porque o meu corpo ele tem um sistema de manter a temperatura. A gente vai aprender mais para frente que existem os receptores sensoriais, que eles sabem se está frio ou calor e enviam uma mensagem para você usar blusa ou não, certo? E também nós temos o que? Essa temperatura constante, vocês vão aprender na bioquímica que ela é importante porque a gente vai ter um monte de enzimas, né? Você já ouviu falar de enzimas digestivas, mas a gente vai amplificar esse conceito, vai falar muito mais disso. E a gente, para essas enzimas no nosso corpo atuarem, a gente tem que ter uma variação de temperatura que não pode ser tão grande. Mas quando a gente morre, esse processo de manter a nossa temperatura constante, ele vai parar de funcionar, porque a gente morreu, não tenho mais ATP, não vou manter mais o processo. E aí a nossa temperatura vai se igualar à temperatura do ambiente, certo? Então, olha que legal, a nossa energia, nosso calor vai ser doado para o ambiente. Se eu for pensar, vários bichinhos vão consumir nossa matéria, então vão consumir a nossa energia e isso vai ser transformado para eles, ok? Então,
O calor, ele também vai ser abordado aqui nessa figura, que é uma figura do livro de fisiologia chamado Guyton, falando que existem pessoas que quando fazem exercício, a gente sabe, o exercício é convertido em energia mecânica e térmica, então a temperatura da pessoa vai aumentar. Existem crianças que já têm uma temperatura um pouquinho aumentada, né? Mas que não estão com febre, ok? A gente tem o quê? A gente tem adultos que têm uma temperatura um pouquinho mais elevada, mas tem a variação normal de temperatura do corpo das pessoas também. Né? Assim como a gente tem variações de altura, variações da cor do cabelo, né? A gente tem uma grande massa que tem uma característica, o grande número de pessoas, mas existem variações, ok? E aí a gente entra que a termodinâmica abrange toda e qualquer mudança que acontece no universo, segundo René. Então, as leis da termodinâmica elas vão ser aplicáveis a todo o sistema, sob o efeito de transferência de energia. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tá? E aí a lei zero da termodinâmica, ela fala o seguinte, se dois sistemas estão em equilíbrio térmico com um terceiro, logo esses dois sistemas estão em equilíbrio térmico entre si. Para exemplificar, fica bem legal assim. Se A é igual a B e B é igual a C, então A vai ser igual a C também, certo? Fica claro quando a gente exemplifica, né, falando de A e B e etc e tal. Só que, na verdade, essa definição de escala termoelétrica é ótima, mas para a gente aqui, ela na biofísica, a gente não vai abordar, tá bom? A primeira lei da termodinâmica nós já conversamos, que é a lei da conservação de energia, né? Que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, se eu for pensar no universo, que é o todo, a gente tem que a energia do universo é constante, tá? Mas se eu for pensar num sistema, ok? Sistema, lembra? Falei aqui da mão. Sistema e o entorno, que é o ambiente, ok? A gente tem que a energia dentro interna do sistema e externa é constante. Ah, mas eu posso só observar a energia dentro do sistema, ok? Sem problema nenhum. A gente tem um dos exemplos que são os motores, né? Então, a maioria dos motores que a gente conhece tem um rendimento relativamente baixo, de mais ou menos 30%. Se eu considerar esse rendimento de 30%, então 70% da energia que entrou no motor, né, com a gasolina, com o álcool, ela vai ser dissipada de outra forma, certo? Que não o rendimento, que vai ser, por exemplo, dissipada em forma de calor. A gente chega perto do carro, o carro fica quente. Por quê? Por causa do atrito. As moléculas, né, se atritando umas com as outras e isso acaba produzindo o quê? Calor, dissipando energia, tá bom? Aqui a gente tem, então, nas nossas células também, o que? Reações físico-químicas de metabolismo, que tem um rendimento que também não é tão grande, tá? Então, o René, no livro, cita que a gente tem mais ou menos um rendimento energético de aproximadamente 20 a 30%. Tá? Mas a gente tem também que não há desperdício dessa energia. Somente 5% da energia do nosso corpo vai ser liberada na forma de fezes e urina. Parte dessa energia ela vai ser armazenada na forma de gordura, né? Eu depois, mais tarde, em outro momento, vou mostrar um gráfico para vocês, mostrando que a gordura, ela é a substância, o composto que mais consegue armazenar energia, mais até do que a glicose. A gente sempre fala da glicose porque você dá chocolate para uma criança, ela vai pular 5 vezes mais alto, né? Mas na verdade, quando eu tenho uma quebra de uma gordura, eu libero muito mais energia em forma de ATP do que quando eu quebro um açúcar, que é no caso do chocolate, eu falei dele, mas a gente sabe que ele tem um monte de lipídio. Vamos pensar, então, sei lá, no leite condensado, para não ter viés aqui, tá? Então, isso é importante a gente notar.
A segunda lei da termodinâmica vai ser fundamental para a gente. Fundamental, porque todo o sistema de transporte passivo, a gente vai se basear na segunda lei da termodinâmica. Então, olha só o que ela relata. A energia só flui espontaneamente de um sistema quente para um sistema frio. Enquanto a primeira lei afirma que a energia se transforma, a segunda lei nos diz que de que maneira essas transformações ocorrem. Então, de uma maneira muito geral, a segunda lei diz que alguma coisa só se desloca espontaneamente de onde há mais para onde tem menos, ou seja, da onde há excesso para onde há falta. Isso vai explicar o transporte passivo que nós iremos estudar adiante. Um exemplo típico é o gelo, certo? Por que que o gelo vai derreter? Porque, na verdade, o gelo ele está frio, o ambiente ao entorno está quente. E aí, essa energia do ambiente ela vai ser doada para as moléculas do gelo, que vão se agitar e vão se desorganizar, por isso o gelo vai derreter e vai se transformar em água. Tá bom? Gostaria de agradecer para vocês e a gente se encontra num próximo encontro. Tchau, tchau.